Olá, amantes de neuro! Aqui é a Raíssa Patrocínio e aqui no canal Simplificando a Neuro a gente fala sobre neurociência, sobre neuroanatomia e sobre neurofisiologia de uma forma muito simples e descomplicada. Mas antes da gente começar o vídeo em si, eu quero te pedir para você se inscrever no canal, você ativar o sininho, porque assim que você ativar o sininho, todos os vídeos novos que eu for postando você recebe uma notificação para você ficar por dentro de tudo sobre a neuro, mas também para você curtir o vídeo, para você comentar e para você compartilhar esse vídeo, para mais pessoas terem acesso a todos esses vídeos. Então, já se inscreve lá agora, pausa o vídeo rapidinho, já se inscreve lá e volta para assistir a aula. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como que ocorre isso? Qual é a neurofisiopatologia desse transtorno? O que acontece no cérebro das pessoas que possuem TDAH? Raíssa, me explica, eu quero saber detalhes de como isso ocorre. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender. O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele ocorre durante a formação do nosso cérebro. De acordo com o cérebro vai se desenvolvendo na nossa infância, ele vai ocorrendo esse transtorno. Então, ele ocorre principalmente ali por volta de 7, 12 anos de idade, naquela fase escolar, onde a gente consegue até ver mais detalhes e a gente consegue entender aquela criança assim, ela já começou a apresentar alguns sintomas. Apesar que hoje em dia a gente diagnostica muito TDAH em pessoas adultas, mas o importante é falar, ele não pode ter começado a aparecer aqui nessas pessoas adultas, não. Ele começou lá na infância, então lá na infância, quando a gente vai estudar mais o caso da pessoa, a gente vai ver que lá na infância ela vai apresentar algum desses sintomas, ela apresentou algum desses sintomas do TDAH, porém não foi diagnosticado, nada assim, e ele veio carregando o TDAH até agora. Mas chegou agora, foi diagnosticado. Mas a gente tem que lembrar que o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento, que vai acontecer lá na primeira infância da criança. Principalmente na fase escolar, a gente consegue ver muito isso, porque aí a gente começa, os professores começam a identificar, nossa, essa criança é muito desatento, essa criança não para, ela não consegue prestar atenção. Em casa, às vezes brincando, a gente vê que a criança não consegue fazer, então é mais fácil diagnosticar nessa idade. Então, o cérebro, quando ele está em formação, ele começa a apresentar esses sintomas. Mas o TDAH é formado por uma tríade. A gente fala de tríade porque são os três principais sintomas que a criança vai apresentar. Mas eu vou te falar que pode não apresentar todos eles, a gente vai falar mais pra frente. Primeira coisa do TDAH, essa tríade que a criança pode apresentar é a desatenção. E aqui é o importante, é uma desatenção generalizada. Não serve a desatenção em uma coisa específica. Por exemplo, a criança ela é desatenta somente na aula de química. Na aula de química ela não consegue prestar atenção, ela tá ali voando, como a gente fala, ela tá ali fazendo outras coisas, ela começa a fazer um exercício e aí ela já para, ela não consegue terminar esse exercício. Isso não é TDAH, não é uma característica desse transtorno. A característica do TDAH é uma desatenção generalizada. Ela não consegue prestar atenção na aula de química, na aula de geografia, ela não consegue prestar atenção num jogo, ela não consegue prestar atenção numa brincadeira, numa conversa que a gente tá. Então, a gente tem essa característica. Tem que ser em diversas áreas da criança. Eu vou falar criança aqui, mas pode ser falado para adulto. Mas como a gente faz o diagnóstico principalmente em crianças, eu vou falar a palavra criança. Mas tem que ser em diversas áreas da criança que a gente vai ver essa desatenção. Outro pilar é a hiperatividade. É aquela criança que não consegue ficar parada. Sabe aquela criança que fica chacoalhando a perna o tempo inteiro, mexendo em alguma coisa o tempo inteiro? Ela não consegue parar e prestar atenção no que você tá falando. Ela tá prestando atenção mexendo na caneta, girando caneta. Ela tá prestando atenção tentando prestar atenção com você fazendo outra coisa, olhando a mosquito que tá passando. É aquela criança que não consegue ficar parada. E outro pilar que não é muito falado é a impulsividade. Quando a gente fala de impulsividade, é aquele perda do controle inibitório, que a gente vai falar mais pra frente essa perda do controle inibitório. Mas a criança, ela não tem esse controle inibitório. Ela interrompe uma fala, você tá ali conversando, ela não consegue falar assim, eu não posso fazer isso agora, eu preciso esperar um momento para eu fazer essa atividade, para eu conversar, para eu chamar minha mãe, para eu falar a professora. No meio da aula, a professora levanta e vai no banheiro. É aquela criança impulsiva, ela perde esse controle inibitório. Porém,
A criança não precisa apresentar essas 3 características todas as vezes. Por isso a gente fala que a gente tem formas de apresentação. Algumas crianças vão ter a forma que a gente fala que é a forma predominantemente desatenta. É aquela criança que o sintoma principal dela é a desatenção. Ela não é tão hiperativa, ou às vezes ela nem é nada hiperativa. Ela não é impulsiva, mas a desatenção ela tem. Igual eu falei, é uma desatenção generalizada. É uma desatenção em diversas áreas da criança. Ela não consegue prestar atenção no jogo, ela não consegue prestar atenção numa brincadeira de colegas, ela não consegue prestar atenção na aula de matemática, de física, de geografia. Aí você vai falar, Raíssa, por que ela consegue prestar atenção? Meu filho, ele tem essas características em diversas áreas, mas tem uma coisa específica que ele presta atenção. Por exemplo, no videogame, no joguinho lá do videogame. Isso ele consegue ficar ali horas, sem sair, nem precisa comer. A única coisa que ele não precisa comer é quando ele tá jogando videogame. Mas no restante ele não consegue prestar atenção. E aí eu vou explicar pra vocês por que em algumas pessoas isso ocorre. Mas a gente tem que ver que é predominantemente, na maioria das áreas dessa criança, ela é desatenta. Claro, pode ter uma área específica que ela consegue ter atenção, mas o resto, a maioria ela é desatenta. E o que isso quer dizer? É aquela criança que fica... Sabe aquela criança perdida? A gente tá falando e a criança não tá conseguindo prestar atenção? Essa criança que fica totalmente perdida. Você tá no meio de uma conversa e ela fala pra você assim, o que você acabou de falar? O que aconteceu? Você repete, por favor, não consigo entender. É aquela pessoa que na aula a professora tá falando, ela tá ali olhando pra pessoa, mas tá assim, no mundo da lua que a gente fala. Essa é a desatenção. Ela não tem foco. Ela não consegue ter foco em uma atividade específica. Igual eu tô falando, ela não consegue. Às vezes ela tá escrevendo, ela para de escrever, pegou o celular, vai fazer 1000 coisas. É aquela pessoa que tá ali com a aba do computador, tem 500 abas abertas, e aí quando ela olha em uma das abas, ela fala assim, nossa, eu tava vendo ontem sobre uma coisa no YouTube, deixa eu abrir. E aí ela começa a fazer, é como se ela abrisse várias caixinhas, vários loops, e vai abrindo essas caixinhas, abrindo caixinha, e não consegue fechar nenhuma, não consegue terminar nenhum raciocínio completo. Ela não consegue terminar a tarefa. É aquela criança que fica assim, o que você falou? Repete pra mim de novo, que parece que ela não tá ouvindo. Sabe aquela criança que você fala, você chama, ela chama, e ela não tá te ouvindo? Ou ela tá assim, totalmente desatenta, você chama, ela tá ali brincando, quando ela olha pra você e fala assim, o que você acabou de me pedir? É essa criança que fica totalmente desatenta em tudo. É a criança que perde as coisas muito fácil. Ela esquece onde ela deixou o brinquedo, ela esquece onde ela deixou a caneta, ela esquece onde ela deixou tudo. Ela perde brinquedo muito fácil por conta dessa desatenção. A gente vai explicar por que essa desatenção ocorre no cérebro. A gente tem uma forma que é predominantemente hiperativa. É aquela criança que pode apresentar um pouquinho de desatenção, mas essa não é a principal característica dela. É aquela criança que não consegue parar de mexer as mãos, parar de mexer a perna. Sabe aquela criança que fica batendo, fazendo uma tremidinha na perna o tempo inteiro? Essa criança é hiperativa. Ela precisa gastar a energia dela. E ela precisa canalizar essa energia de alguma forma. É a criança que ela não consegue ficar sentada, tudo desorganizado ao redor dela, porque ela é tão hiperativa, pula no sofá, sobe em cima da mesa. Aquela criança vai falar assim, meu Deus do céu, como que ela não machuca? Porque ela não tá parando um minuto, ela não consegue sentar numa mesa e ficar tranquila, ela tá na cadeira e tá pulando, tá no restaurante e tá pulando. Essa criança hiperativa. A criança que fala o tempo inteiro, quase não fala coisa com coisa, fala sozinha, fala com alguém, fala com o bicho, fala com o animal, que precisa sair. Imagina o seguinte, imagina você ter um leão dentro de você, mas você é um gatinho. Então, o tempo inteiro você quer ficar rugindo, você quer sair essa energia, você quer sair como se fosse o poder da criança. E ela precisa tirar essa hiperatividade dela de alguma forma. Então, é essa criança que fala, que interrompe, que não consegue ficar travado numa conversa. Você tá conversando com ela não deixa você terminar seu raciocínio e ela já começa a perguntar outra coisa, a falar de outra coisa, que fica interrompendo o tempo inteiro. Porém, a gente tem uma forma que é a forma mista. Ela possui tanto a desatenção quanto a hiperatividade muito forte. Então é aquela criança que apresenta essas duas formas de uma maneira assim, ela é tanto desatenta quanto hiperativa. Ela tá na escola, ela não tá nem prestando atenção no que a professora tá falando e também já tá ao mesmo tempo fazendo outra coisa, jogando pro jogo, pulando em cima da carteira, não conseguindo ficar sentada, saindo, levantando no meio da aula.
ela apresenta as duas formas. Então aqui, o que eu trouxe para vocês? O TDAH, a gente tem que entender que cada criança é individual. A gente é chamado de indivíduo por conta disso. Apesar de ela predominantemente desatenta, é predominantemente hiperativa ou forma mista, a gente tem que entender todo o contexto da criança. A gente precisa entender que a forma desatenta, ela possui essas características e a criança pode apresentar poucas delas, mas ela é principalmente desatenta. Ou a mesma coisa hiperativa. Então, é analisar caso a caso. E aí, vamos agora entender, Raíssa, qual que é a etiologia do TDAH? Por que isso ocorre? Quando a gente vai olhar a etiologia, a gente vê que a gente tem tanto um componente genético quanto um componente ambiental. Quando a gente fala de componente genético, a gente vê casos familiares de pessoas com esquizofrenia, o TEA, o transtorno do espectro autista, e com bipolaridade. Em casos de famílias, de pais, de mães, de tios, de avós que possuem algum desses transtornos, a gente vê mais casos de crianças que possuem TDAH. Lembrando, são estudos, estamos cada vez mais estudando, porque a gente está vendo mais casos de TDAH agora. Então, você pode falar assim, isso virou moda? Por que agora tá tendo os adultos, a maioria dos adultos tem TDAH? A gente tem algumas causas para isso. Primeiro, são estudos, gente. A neurociência é uma coisa recente. A primeira sociedade de neurociência foi fundada em 1970. Minha mãe já era viva e minha mãe não é velha assim. Então, antigamente, na época dos meus avós, dos meus pais, não sabiam o que era TDAH. Não tinha isso. A criança era hiperativa, a criança era desatenta, mas achava que era da personalidade da criança. Achava assim, nossa, essa criança é assim. E pronto. Hoje em dia, com os estudos, a gente sabe que várias crianças daquela época tinham TDAH que não era diagnosticado. Então, por isso, hoje em dia, tem muita gente com TDAH, porque tá cada vez mais estudando, identificando isso. Porque antes, assim, ela é assim, pronto, acabou. Nossa, essa criança é assim, ela é agitada e pronto, acabou. E hoje a gente vê que não é bem assim. Esses estudos estão cada vez mais fazendo relações entre outros transtornos. E a gente vai ver que o TDAH está muito relacionado a vício e hábito. O porquê disso que acontece. Então a gente vai ver assim, nossa, essa pessoa ela é viciada em bebida alcoólica, em droga, e aí você vai ver que ela tem um outro transtorno por trás disso que favorece ela ser viciada nisso. Então por isso que a gente vê muitos diagnósticos hoje. E aí a gente está identificando essa relação da esquizofrenia, da bipolaridade e do TEA com os filhos e sobrinhos e netos que têm TDAH. Mas a gente também tem um componente ambiental, onde o ambiente favorece para essa criança apresentar o TDAH, onde um ambiente extremamente estressante ou a mãe que passou por muito estresse durante a gestação essa criança pode apresentar TDAH. A mãe alcoólatra ou usuária de drogas também favorece para essa criança apresentar esse transtorno. E aí, o que a gente entende é que hoje tem muito uma interação genética e ambiente. E essa interação da genética com o ambiente é o que mais a gente vê nas crianças. Quando a gente estuda a criança, fala assim, deixa eu ver todo o histórico dessa criança. Aí a gente vê, nossa, o avô é bipolar, a mãe tem esquizofrenia, foi usuária de droga, a criança veio com TDAH. Então, assim, geralmente é essa interação, essa combinação dos fatores a criança apresenta o TDAH. E aí vamos entrar em si na neurofisiopatologia. Raíssa, por que acontece esse transtorno no cérebro? O que acontece durante esse transtorno? A gente tem que entender que, por mais que eu vou falar de algumas áreas específicas do nosso cérebro, a gente tem que entender que tudo no nosso cérebro é interconectado. A gente precisa de diversas áreas cerebrais. A gente está falando muito de memórias, muito de comportamentos, muito de emoções, e aí a gente conecta diversas áreas do cérebro. Porém, no TDAH a gente tem algumas áreas predominantes. Uma dessas áreas é o nosso córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal, ele vai estar relacionado com o nosso controle inibitório, com o nosso planejamento, com a nossa tomada de decisão, com o nosso julgamento, com o nosso sistema emocional e com o nosso sistema dopaminérgico. Tudo isso que eu falei está relacionado com o TDAH. Então vamos entrar um pouquinho no nosso córtex pré-frontal. Quando a gente fala do nosso córtex pré-frontal, essa área que fica no nosso lobo frontal, então aqui em verde tá o nosso lobo frontal, aqui o nosso sulco central, nossa, tá em verde também, não vai dar pra ver, né? Aqui nós temos o nosso sulco central e toda essa área em verde aqui é o nosso lobo frontal. O nosso córtex pré-frontal, ele fica aqui, bem na frente do nosso lobo frontal, e ele vai ser dividido em dorso lateral, ventro medial e órbito frontal. E aí,
Raíssa, o que esse córtex pré-frontal tem a ver com TDAH? O nosso córtex pré-frontal, ele é responsável pelo nosso planejamento, pela nossa tomada de decisão, pelo nosso controle executivo, pela inibição de comportamentos indesejados, regulação da nossa memória de trabalho. Aqui começou a gente falar sobre tudo do TDAH. O TDAH, as pessoas que apresentam TDAH, já tem estudos que estão mostrando que tem uma disfunção desse córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal, ele não funciona adequadamente. E o que acontece quando ele não funciona? Principalmente por conta do nosso sistema dopaminérgico, da nossa dopamina, ele tem algumas disfunções. O nosso sistema dopaminérgico é o nosso sistema onde vai ter diversas áreas cerebrais que vão ser responsáveis por liberar dopamina. Dopamina, apesar de ser muito falado de hormônio do prazer, ela está muito mais relacionada com a nossa motivação, com o nosso sistema de recompensa. Então, o que acontece? A gente tem um estímulo e esse estímulo vai fazer a liberação de dopamina. Essa dopamina, ela tem a motivação e essa motivação vai levar a uma recompensa. Raíssa, me explica isso direito. A gente vai ter um vídeo falando sobre o sistema dopaminérgico certinho, mas só pra gente ter um resumo aqui. Quando a gente tem um estímulo, vamos supor, eu amo água. Então, toda vez que eu olho um copo de água, eu começo a liberar diversas coisas no meu sistema nervoso e também no meu corpo, que eu vou olhar para aquilo e eu vou ter desejo por aquilo. Esse desejo é a liberação de dopamina. Então, na hora que eu olhar um copo de água geladinho do jeito que eu gosto, eu vou ter desejo por esse copo de água, vou começar a liberar dopamina. E aí essa dopamina vai fazer eu ter motivação de eu querer pegar esse copo, dar um gole de água. Assim que eu beber água, eu vou ativar o meu sistema de recompensa. O meu sistema onde eu vou falar assim, ai, eu quero mais água. Matou a minha vontade. Sabe essa vontade? É tudo pelo sistema de recompensa. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho um estímulo, eu liberar essa dopamina, eu tenho uma recompensa com isso. Porém, no TDAH, eu tenho um déficit de dopamina muito grande. Não é pouco, é muito grande. Então, eu preciso de um estímulo, eu tenho um estímulo, mas eu não consigo liberar dopamina. Se eu não libero dopamina, eu não tenho motivação. Se eu não tenho motivação, eu não consigo enxergar recompensa. E aí, quando eu tenho esse déficit de dopamina aqui no meu córtex pré-frontal, olha o que o córtex pré-frontal é responsável pelo planejamento. Eu consegui planejar, organizar minha agenda, organizar o meu dia, como que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Eu não consigo. As pessoas com TDAH não conseguem ter esse planejamento adequado. Tomada de decisão. É aquela pessoa extremamente indecisa, sabe? Que não consegue falar assim, nossa, eu quero comer hoje, eu vou comer nesse restaurante, eu vou comer naquele restaurante. Ou o que eu quero comer. Não consegue. Inibição de comportamentos. Eu não falei pra vocês que a pessoa com TDAH, ela pode ter impulsividade, ela não consegue inibir comportamentos. Então, por exemplo, é aquela criança que ela sabe que ela não pode interromper o pai com a mãe durante uma conversa, ou a mãe com alguém durante uma conversa. Porém, ela interrompe porque ela não consegue inibir esse comportamento dela. A gente tem essa capacidade. A gente já sabe que a criança, ela tem essa dificuldade dessa inibição de comportamento, porque o córtex pré-frontal dela não é bem desenvolvido. Esse córtex pré-frontal vai terminar seu desenvolvimento ali por volta de 25 anos de idade. Então a criança já tem essa dificuldade de inibição. Agora você imagina uma criança que tem uma disfunção nesse córtex pré-frontal. Ela não consegue inibir esse comportamento. E aí, sobre memória de trabalho. O que é a memória de trabalho? Memória de trabalho é a memória que a gente fala que é memória imediata. É aquela memória que você vai ler esse parágrafo aqui, ler tudo isso daqui, você não vai guardar palavra por palavra. Você vai entender o contexto e joga fora. É só para você entender esse contexto. Isso é memória de trabalho. A pessoa com TDAH, ela tem dificuldade na memória de trabalho. E aí eu vou te explicar o que acontece. Eu não falei para vocês que a pessoa com TDAH, você tá conversando com ela fala assim, peraí, o que você tava falando que eu me perdi? Isso é memória de trabalho. Quando eu tô conversando com você tá prestando atenção no vídeo, você tá ouvindo o que eu tô falando, mas você não tá guardando palavra por palavra que eu estou falando. Nem eu estou guardando palavra por palavra que eu estou falando. Então, essa memória de trabalho é só pra você entender o contexto e falar assim, ela está falando sobre memória de trabalho é isso. A pessoa que tem TDAH tem essa dificuldade nessa memória de trabalho, e aí ela não consegue entender todo o contexto, por conta dessa disfunção do córtex pré-frontal. Outra coisa que o córtex pré-frontal tem, ele está relacionado com a aprendizagem emocional, a nossa memória emocional. Então a gente sabe
que a criança com tem TDAH, ela vai estar com prejuízo na aprendizagem, principalmente memória de trabalho, não conseguir concentrar, desatenção. E ele também está relacionado com o nosso sistema límbico, controle de estímulos, a nossa resposta emocional. Então tudo isso está ativado. É aquela criança que pode ser até às vezes depressiva, porque ela tá tão triste, porque ela não consegue prestar atenção, ela não consegue os amiguinhos, ela não consegue brincar, fazer um jogo com os amiguinhos, ela pode sentir um pouco de depressão. E aí, eu expliquei para vocês da dopamina, que a gente está relacionado com o nosso sistema dopaminérgico. Falei que a dopamina está ligada à motivação, à recompensa e à aprendizagem. Então, a criança que tem o TDAH, a gente tem essa disfunção no nosso sistema de recompensa, no nosso sistema dopaminérgico. Então, a gente não consegue ter uma aprendizagem efetiva, a motivação para fazer aquilo. E aqui a gente está falando do nosso sistema de recompensa rápido. Aí entra uma outra coisa. A criança com TDAH, ela consegue estudar para uma prova de uma noite pro dia. Passar a madrugada estudando para a prova. Porém, ela sabe dessa prova há 2 meses. Por que ela não estudou para essa prova antes? Uma semana antes, 2 semanas antes ou 2 meses antes? O porquê que ela só foi estudar quando estava lá no finalzinho, chegando assim, na hora da prova. Porque essa dopamina, o sistema de recompensa da criança com TDAH é um sistema de recompensa rápido. Ele só consegue ter essa dopamina e ele só consegue prestar atenção, ter atenção e tudo mais, quando é recompensas rápidas. Do dia pra noite. Amanhã ele sabe que ele tem a prova, que ele precisa passar na prova. Então ele começa a estudar essa madrugada. Mas ele sabe disso, ele tem dificuldade de recompensas a longo prazo. Então vamos supor, eu sei que se eu começar a academia hoje, eu vou ter resultado daqui 6 meses, daqui 1 ano. A pessoa não consegue, ela não tem estímulo para isso. O sistema de recompensa dela não está ativado, ela não consegue enxergar a longo prazo. É como se fosse aquela pessoa que ela só consegue enxergar assim. Sabe aquela pessoa travada? Ela enxerga como se tivesse uma montanha na frente dela. Ela só enxerga até aqui, nessa montanha. O que está aqui atrás, que é muito melhor para ela, que é muito mais alto, que é muito mais prazeroso, que ela vai ter uma recompensa muito maior, ela não consegue enxergar. Mesmo ela sabendo assim, todo mundo falando para ela, olha, se você conseguir passar todas essas montanhas aqui, você vai chegar lá no Monte Everest. E lá vai ser sua maior recompensa. Ela não consegue enxergar isso e não consegue ter estímulo para isso. Para passar, não, tá, eu vou manter aqui nessas montanhazinhas, porque quando eu chegar, passar por todas essas montanhas, na hora que eu chegar nessa daqui, a minha recompensa vai ser sensacional. Ela não consegue. Ela consegue assim, de passinho em passinho. É aquela pessoa que precisa recompensar o processo. Quando ela recompensa cada processozinho dela, aí ela consegue prestar atenção. E aí, quando a gente fala do nosso sistema de recompensa, a gente vê que o TDAH tá tanto atrelado a fazer as coisas de última hora, é aquela pessoa que no trabalho fala assim, olha, daqui 1 semana você precisa me entregar essa planilha com todos os dados, isso, aquilo. A pessoa tá lá, tranquila, nossa, daqui 1 semana, daqui 1 semana tá, tem tempo. Aí chega no domingo, ela tem que entregar na segunda, chega no domingo, ela fala assim, nossa, amanhã eu tenho que entregar a planilha. Aí começa a correr, aí começa a tentar se organizar. E aí é aquela pessoa que fica desesperada no último dia. Porque ela tem que entregar um negócio amanhã. E aí que ela vai ter a recompensa pra entregar. Sabe aquela palavra assim, nossa, só na hora que a água chega assim no topo do copo, a pessoa vai pensar em beber? É isso. A pessoa só vai na hora que tá no topo. Ela não fala assim, nossa, tá enchendo. Não pensa nisso. E o que eu falei pra vocês que tá ligado a vícios? Como eu falei pra vocês assim, a pessoa com TDAH só pensa em recompensas rápidas, recompensas imediatas. O que acontece nessa pessoa? Ela é muito fácil entrar em vícios de cigarro, de drogas, de bebidas alcoólicas, porque cigarro, bebida alcoólica, drogas, é muita recompensa ativada rapidamente. Olha o que acontece, a pessoa fumou, na mesma hora já libera esse sistema de recompensa dela. Não é uma coisa que ela fumou hoje e aí ela vai ter essa recompensa, o prazer de ter fumado daqui a 1 mês. Não, é imediato. A droga, então, nem se fala. Ela ingeriu a droga, segundos depois ela já tem essa recompensa. A bebida alcoólica também. Então a pessoa que tem TDAH é muito fácil ela ter outros vícios juntos. Então quando a gente pega um paciente, principalmente adulto, que possui o transtorno, quando você vai ver ele tem uma compulsão, ele tem um vício por cigarro, ele tem um vício por droga, por bebida alcoólica.
por conta desse sistema de recompensa ser um sistema de recompensa rápida. Se fosse, por exemplo, uma recompensa a longo prazo, às vezes ela não teria essa linkagem entre TDAH e vícios. Então sempre a gente pesquisa mais a fundo. Esse paciente tem TDAH. Vamos dar uma pesquisada nas outras áreas dele para ver se vem mais algum vício, alguma compulsão, algum comportamento junto com esse transtorno. E aí, além disso, ela tem uma disfunção no nosso processamento temporal. O que isso quer dizer? Processamento temporal é aquela pessoa que o TDAH ela não consegue estimar quanto tempo e quanto de esforço que ela vai gastar em determinada tarefa. É aquela pessoa que vai falar assim, para eu fazer essa planilha aqui, eu vou gastar 3 horas e eu vou gastar 3 horas do meu tempo e vai demandar um esforço médio. Eu tô pensando nisso, não tenho TDAH, eu sei que eu vou gastar isso. A pessoa que tem TDAH, ela olha a planilha e fala assim, não, essa planilha eu faço em 10 minutos. Nossa, e é fácil. O que acontece? Ela não tem essa parte de noção de quanto tempo que eu vou gastar em certas atividades e qual o esforço. E aí ela demanda nisso. Quando ela consegue fazer um planejamento, que eu já falei pra vocês que a pessoa com TDAH, ela não consegue fazer um planejamento adequado. Então, quando ela consegue fazer um planejamento, ela se planeja com isso daqui. E essa planilha vai ser feita em 10 minutos e vai ser muito fácil fazer. Aí, quando ela vai sentar para fazer a planilha, ela vai ali demorar 1, 2, 3 horas. Nossa, acabou. Ela se acha. Eu não sou boa o suficiente, eu não sei fazer, eu sou burro, eu não consigo. Por quê? Ela não tem esse processamento temporal de quantidade disso daí. O esforço que eu vou precisar ser feito. E aí ela se frustra, porque ela acha que ela vai fazer muito rápido. Pessoas que não têm TDAH, sabe que essa demanda, essa tarefa vai precisar de mais tempo, e aí na hora que ela fala assim, se frustrou. É uma frustração atrás da outra, porque ela não consegue ter esse planejamento adequado. Se ela tivesse esse planejamento adequado, ela ia falar assim, nossa, eu vou gastar 3 horas e um esforço médio. Então deixa eu me organizar, porque eu vou precisar dessas 3 horas, eu vou precisar gastar muita energia minha aqui pra fazer essa planilha. Essa pessoa com TDAH chega no trabalho, o chefe fala assim pra ela assim, olha, eu preciso que você me entregue um relatório daqui uma semana. Relatório isso. Ela fala assim, tá, não, beleza, daqui uma semana eu vou gastar 10 minutos pra fazer esse relatório, é facinho? Então beleza, eu faço isso na sexta-feira à noite, no sábado. Aí chega na sexta, no sábado, ela não consegue fazer, porque não é esse mínimo de esforço que ela precisa, e ela começa a se frustrar, achando que não é boa o suficiente, achando que não consegue fazer, e aí ativa um tanto de sistema. O que acontece? Pode ser que ela entre num vício por conta disso. Aí fala assim, nossa, me estressei com esse trabalho, me estressei com essa planilha, deixa eu beber pra tipo assim, aliviar meu estresse. Então, entende que é um comportamento linkado a outro? Parece que vai fazendo uma bola de neve? É realmente isso. E aí, eu falei pra vocês assim, mas existem algumas crianças que têm um foco em uma atividade específica. A mãe fala assim, não, mas no videogame ele fica o dia inteiro, 18 horas direto na frente do computador, e ele não para e não precisa nem comer. Por que na escola ele não consegue ter atenção? Aí algumas pessoas apresentam um hiperfoco, que é o caso do Michael Phelps. Michael Phelps, ele é diagnosticado com TDAH desde a infância dele, e os pais, os professores identificaram isso, que ele não conseguia prestar atenção, que ele não conseguia ter foco, que ele não conseguia fazer nada disso, e pensaram assim, qual é a forma que eu vou canalizar essa energia, essa hiperatividade, essa impulsividade dele e o foco? Pensaram na natação, que é uma forma que tem para gastar energia. O que aconteceu é que Phelps usou o TDAH a favor dele. Então ele pegou esse transtorno e falou assim, vou canalizar toda essa dificuldade que eu tenho em um esporte que ele goste, que gasta a energia dele, e aí ele consegue manter o foco. Então aqui eu falei a palavra goste. Não adianta você tentar canalizar o seu filho, nossa, mas meu filho detesta natação, mas eu vou pôr ele na natação porque o Phelps tem TDAH e ele faz natação. Não é isso. Então você vê o que a sua criança gosta, canalizar isso. Phelps usou isso a seu favor e ele começou a ter tanto foco que ele é tão analítico que ele acabava uma prova dele, ele começava a analisar e repassar diversas vezes sobre a prova para ele conseguir ver assim, onde que eu errei, onde que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. E ele já tinha tanto isso em mente que ele conseguia, antes da prova, ele já analisar todas as circunstâncias, o que poderia dar errado, o que se desse errado, qual era a atitude, qual era o planejamento que ele iria fazer. Então ele conseguiu ter hiperfoco em uma atividade específica, canalizando todo esse transtorno do TDAH dele em uma coisa específica. Então as crianças podem apresentar esse hiperfoco em uma atividade específica. Se é no esporte, meu filho é desatento
mas no futebol, nossa, ele arrasa. Investe nisso no seu filho. Investe nessa coisa porque é onde ele tem o hiperfoco. Claro, você não vai falar assim, não, agora ele não precisa mais estudar. Não, claro que não. A gente tem terapias que ajudam a ter um manejo sobre essa atenção. Mas tenta canalizar, principalmente as crianças que são hiperativas, as crianças são impulsivas. É como você trancar um leão dentro de uma jaulinha pequenininha. Ele vai ficar ali se debatendo e com uma energia assim, na hora que você soltar ele vai destruir o lugar inteiro. Agora, se você conseguir gastar essa energia, canalizar essa energia em coisas específicas, você vai diminuindo essa hiperatividade da criança. Gente, então é isso sobre esse primeiro vídeo sobre TDAH. Vão ter vídeos sobre o sistema recompensa para vocês entenderem detalhadamente como acontece isso. Mas um grande beijo, até o próximo vídeo.